Louvamos o nosso Deus por mais uma oportunidade. Meus irmãos, é uma bênção você poder, nessa manhã, estarmos aqui juntos. Para alguns vai ser à tarde, porque vão ouvir à tarde, vão ouvir à noite. O importante é que a palavra de Deus vai ser ministrada e nós queremos estarmos atentos, permitindo que o Espírito de Deus fale conosco, trabalhe em nossas vidas. Ainda em pé, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 113 da palavra de Deus. 113. Com isso, estamos saudando todos os irmãos, amigos, famílias, para esta manhã. Salmo 113 da palavra de Deus. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o seu acaso, ou aliás, ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver os céus e a terra? Do pó levanta o pequeno, e do montouro ergue o necessitado. Ele faz assentar entre os príncipes, com os príncipes, o seu povo. Faz da mulher estéril que viva em família, seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Amém. Você pode sentar-se. Esse salmo ele começa com essa expressão de louvor, louvar a Deus. Louvar a Deus, você não pensa que é só esse momento de culto. O louvor a Deus é o tempo todo, quando você está vivendo no seu dia a dia, percebendo as bênçãos de Deus na sua vida, percebendo a riqueza que é você poder realizar e fazer as coisas, poder construir, poder sonhar. Então, quando você está fazendo esses momentos da sua vida, louve ao Senhor. Mas aqui ele destaca assim: louvai servos do Senhor. Servos são aquelas pessoas, ou você e eu, que temos essa experiência com o Senhor Jesus, entendendo que nós somos servos porque fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Mas ele diz assim: louvai o nome do Senhor Jesus, louvai o seu nome, engrandecei o Senhor. Bendito seja o Senhor, que mesmo nessa sua grandeza, Ele se dobra, Ele vem até nós, pela sua graça, pela sua palavra, pelo seu Espírito. Isso é uma realidade, meus irmãos. Nós estamos aqui nessa manhã por causa da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Você está aqui porque o Senhor se sustentou e te preservou. Nessa semana, guardou a sua vida, guardou a sua casa, e você pode aqui, nessa manhã, louvar a Deus. Então tenhamos esse momento agora que nós chamamos de louvor, que é um momento que nós cantamos, mas que seja algo pleno, algo de coração, de alma. Senhor, obrigado, quero te glorificar. Nesse momento quero te glorificar, mas também quero te adorar quando estiver sendo ministrada a palavra de Deus. Amém? Assim, com isso, todos muito bem-vindos, e vamos juntos então, com o nosso ministério de louvor, adorar o nosso Senhor Jesus, agora mesmo. Amém. Vamos ficar em pé. Amém, igreja, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Seja mais uma vez bem-vindo à família Batista Filadélfia. Muito bom estar na casa do Senhor. Deus abençoe, irmã. Está de volta, glória a Deus. Vamos louvar. Agora para valer. Manda palma.
Vamos te adorar, te entregar nosso louvor. No teu nome sempre estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá. Tem uma alegria para sempre celebrar. Em alto som vamos cantar, bem mais alto qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. O louvor levando seu querer. Ouça o som, dentes quebrarão, o mal não suportará. Louvor, Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá. Com alegria para sempre celebrar. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Louvor que vai, tua chuva cai. 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 Eu vou gritar e celebrar, Rei da glória pode entrar. Vamos te entregar o nosso melhor louvor. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. aleluia. Tu tens um nome sobre todo nome, Senhor Jesus. Esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso, amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Acolhendo esse nome acolhendo esse nome o nome de Jesus, meu Rei. Acolhendo esse nome maior que tudo Ele é. Acolhendo esse nome o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é
é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. O teu nome é poderoso, o teu nome, Pai, é sobre todos os nomes, Senhor Jesus. Louva com a gente assim, ó. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Nome de Jesus. agora sim, uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, pode sentar. Pode sentar, meus irmãos. Esse é o nome poderoso. No universo, em todo lugar, a esse nome, todo joelho se dobrará. Aqueles que creem, aqueles que não creem, a palavra de Deus é fiel e fala sobre isso. Todo joelho e toda língua confessará
o nome do Senhor Jesus. Fundamental, importante, você precisa confessar esse nome agora. Agora você confessa para a salvação da sua vida, da sua casa, da sua família. Mas aqueles que não crerem, depois vão confessar o nome do Senhor Jesus para a condenação eterna. Que Deus, pela sua misericórdia, nos ajude a permanecermos fiéis e proclamar esse nome do Senhor Jesus enquanto temos a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isto aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim deste amor revelar. Muito bem, depois deste solo encantador, inspirador, vamos agora conversar um pouco
com o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, que escreveu aos crentes que viviam numa cidade difícil, não digo hostil, mas de relacionamento difícil com os primeiros cristãos. Eu estou me referindo à carta que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira, aos Coríntios, ou aos Corintos. Essa carta tem alguns versículos, e eu vou ler os versículos 1 a 4 do capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aparentemente, nosso Deus e Pai, um texto escrito há mais de 20 séculos, para nós é difícil interpretá-lo naquele ambiente da igreja da cidade de Corinto, uma cidade também geograficamente difícil de acesso, uma população também de difícil relacionamento, mas a tua palavra foi disseminada e os crentes que lá residiram aceitaram e tão empolgados ficaram porque estavam cheios do Espírito Santo, que deixaram um corpo, uma parte do Evangelho plantada ali em forma de igreja. Então nós queremos entender a tua palavra, que ao mesmo tempo nos dá informações históricas e também, pelo Espírito Santo, nos mostra as entranhas destas palavras que não foram dirigidas ao vento, mas foram dirigidas a todos os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Amém? Um amém meu perrengue, meu fraco. Gostoso de ouvir um amém quando todo mundo dá aquele amém, de tremer os umbrais do templo. Então, como eu disse na oração, nós vamos esmiuçar. Como? Oh, agora estou numa igreja evangélica. Agora me senti no meu próprio lugar. Que bom. Observaram a diferença do amém? Desse amém viril. Amém? Faz toda a diferença, né? Então, como dizia, nós vamos fazer um break aqui nos versículos 1 a 4 do capítulo 10 da carta que foi dirigida aos crentes na cidade de Corinto. Quem que escreveu esta carta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem que escreveu esta carta? Dou-lhe três.
na tangente. Foi o apóstolo Paulo. Depois, agora não, mas depois procurem nas suas Bíblias, algumas Bíblias têm o mapa, e localizem a cidade de Corinto. A cidade de Corinto fazia parte da cultura helênica. Era uma cultura um bocadinho acima da média. Havia uma influência muito grande dos gregos. Então Paulo sabia como escrever e para quem ele estava escrevendo. Por isso que esse texto que nós acabamos de ler tem uma conotação um pouquinho, como diz o português, um bocadinho diferente. Mas o seu conteúdo não muda, não altera. Observem que neste pequeno trecho nós temos 5 vezes repetida a palavra todos. Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. É uma figura de linguagem aqui para mostrar a imutabilidade da verdade, qual rocha que vence o tempo. Ao falar dos 40 anos de caminhada do povo de Israel, do Egito a Canaã, onde é que fica o Egito? Pode falar. Onde é que fica o Egito? Em que continente? Hein? Africano. Fica bem lá em cima, bem pertinho da divisa com a Palestina, ou pelo menos com a Judéia e toda aquela parte da terra bíblica. E nesse êxodo, nessa saída do Egito a Canaã, havia um líder. E esse líder tinha tido já um currículo bastante rico, tanto na sua cultura como na sua formação como cidadão. Ele tinha servido o governo do Egito, ele estava vivendo uma nova experiência, parece que os olhos dele tinham sido abertos, porque ele começava a ver coisas além destas coisas. Esta expressão me faz lembrar do meu professor de grego. Ver, metatauta, ver as coisas além destas coisas que nos rodeiam e que com os nossos sentidos nos fazem perceber, reconhecer, qualificar, selecionar, guardar ou desprezar. Às vezes a gente não para perceber a aplicação disso que eu acabei de falar. Então, estas palavras todas eram para se referir aos seus antepassados, conforme o texto lido. Isto é, da autoria, da pena, da lavra do apóstolo Paulo. As 3 medidas numéricas são, guardem bem, todos, a maioria e alguns. Vamos ver essas 3 palavras no decurso da nossa mensagem e nestas referências que eu vou citar. Primeiramente, o tópico número 1. Todos os israelitas estiveram sob
a coluna de nuvem de dia. Eu gostaria de repetir apenas para dar ênfase à palavra a todos, dizendo: e todos sob a coluna de fogo à noite. Então, neste primeiro tópico ficaria assim: todos os israelitas estiveram sob a coluna de nuvem de dia e sob a coluna de fogo de noite. É uma pena que eu não tenha aqui uma balinha daquela que tem melzinho dentro para presentear a quem pudesse responder. Que evento foi esse que permitiu Paulo escrever, quase que de forma sucinta, esta expressão? Qual o evento histórico? Qual é esse evento que aconteceu e tornou-se fato histórico? Lembrem-se, vocês que estudaram história geral sabem que fato histórico não se repete, comemora-se. Então, qual foi este fato histórico da coluna de nuvem de dia e da coluna de fogo à noite? E qual o sentido? Alguém se atreve? Uma? Foi o êxodo. Foi o êxodo. O povo se preparou naquela véspera e naquele dia. Foi um movimento formidável. Aliás, passou um filme uma vez e o autor desse filme foi muito feliz porque ele se aproximou muito na narrativa e da história com os fatos que efetivamente aconteceram. Então, todos os israelitas estiveram sob a coluna de fogo de dia e a coluna, isto é, sob a nuvem de dia e sob a coluna de fogo à noite. Por quê? Por quê? Porque era a forma de Deus guardar intangível o seu povo, marcando uma nova era na história da humanidade e particularmente na história preparativa para a redenção do homem, com o indicativo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não precisa que eu repita, né? Então, todos os israelitas foram tocados o chofar e todos saíram das suas casas, dos seus empregos e tomaram o rumo da estrada, e toda aquela multidão de 3 milhões, 2 milhões de pessoas saíram marcando a sua passagem pela poeira que se levantava e foram até ao primeiro obstáculo, que foi ter que ultrapassar o Mar Vermelho. Mas isso é uma outra história. E observem, quando Deus está no plano, Deus providencia a proteção dos seus filhos. De dia era nuvem, e aí os inimigos que estavam na retaguarda com seus cavalos, com seus tropéis, marchando celeremente para alcançar os israelitas em fuga, em êxodo, não conseguiam. Aí vinha a noite, o povo de Israel não parava para descansar assim tão relaxadamente. E todos se transformaram em vigias. Todos deram esta contribuição histórica para livramento, para a salvaguarda do grupo.
Então Deus estava de dia e à noite guardando o seu povo. Há mais uma outra observação que eu falei aqui, todos, a maioria e algum. Agora vamos para a maioria. A maioria, quem entende, maioria não é totalidade absoluta. A maioria é uma maioridade, ou pelo menos uma quantidade maior, entretanto relativa. A maioria dos israelitas, no entanto, aí me faz pensar em várias situações por onde eu já passei. Como filho de pastor, como jovem pastor, e não vou falar aqui que sou um velho pastor, fica chato, né? Porque eles vão dizer assim, não precisa dizer, que nós já estamos vendo. A maioria dos israelitas, no entanto, desagradou a Deus com seu comportamento. É difícil manter unido um povo. Nos nossos dias, manter unido na doutrina, manter unido na santificação, manter unido no propósito do crescimento através da evangelização. Eu pensei, antes de ocupar esse púlpito, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos que estiverem lá na igreja. Quantos evangelizaram pelo menos um esta semana? Não é? Parabéns, graças a Deus. Então, a maioria dos israelitas, no entanto, desagradou a Deus com seu comportamento. Uma marcha que deveria ser com o objetivo de logo, celeremente, cantar o hino da vitória, a liberdade, para adorar o Deus vivo. Entretanto, começou a dar voltas no deserto e a inventar uma porção de outros prazeres que tais, deram mais importância à vida social do que, na verdade, à vida espiritual. E aí, conforme a gente diz em casa, bobearam. Por esta razão, a maioria tombou no deserto durante o êxodo. Fracassou. Mexeu no ponteiro do calendário divino, no que diz respeito ao tempo de êxodo, de saída para a conquista da Terra Santa. Tópico, eu disse que nós íamos falar todos, a maioria, e agora nós vamos falar de alguns. Alguns cometeram extravagâncias na presença de Deus. Alguns dos israelitas foram longe demais e aborreceram tremendamente a Deus. Para que a gente está se lembrando de causos dos nossos dias atuais. Alguns praticaram a idolatria e adoraram o bezerro de ouro. Que coisa! Há uma expressão que a gente repete dentro da nossa cabeça,
Que povo mal agradecido. Sai de um regime de escravidão. Comiam miséria, viviam sem conforto. Abriu as portas, os portões do Egito e deram para eles toda aquela estrada, a estrada da liberdade, onde plantariam uma nova cultura e uma nova esperança. Querida, veja um cadinho d'água. A gente vai ficando velho, vai falhando a garganta. Mas isso aqui não é do sacerdote, da sacerdotisa? Não, vamos deixar aqui. Pode ver outro. Não, isso aqui é beber essa água santa aí. Então vamos voltar lá. Alguns praticaram idolatria. A mulher é que deu, né? Se eu não tomar, quando eu chegar em casa, eu vou ligar para o pastor. Obrigado. Como desce. Gostoso. Imagina aquele povo no deserto, né, com sede, hein? Sem uma aguinha mineral fresquinha dessa. Então, vamos voltar à nossa palavra. Alguns praticaram a idolatria e adoraram o bezerro de ouro. Minha irmã, abençoadas sejam as suas mãos. Como dizia um amigo meu, a água abunda agora aqui no púlpito. Tem bastante. Alguns praticaram. Eita, nós, hein? Já mexeram com a gente nos dias atuais. Alguns praticaram a imoralidade com mulheres moabitas. Que povo danado, sem vergonha. Deus está dando para eles a bênção da liberdade para, no deslocamento no deserto, purificarem a si próprios, mas que nada. Não eram as suas mulheres patriotas, eram as mulheres moabitas. Queriam talvez deixar sinais da presença dos judeus, deitando com as mulheres moabitas e aumentando a população dos israelitas. Agora eu faço aquela pergunta sem vergonha. Será? Alguns praticaram a provocação e falaram mal do Senhor e do maná que ele, Deus, lhes mandava dia após dia. Mas não é para pegar esse pessoal e amarrar num pelourinho e dar uma chibatada, começando nas costas lá em cima, e sendo mais, com a mão mais pesada, naquele lugar de protuberância mais adiposa, não é mesmo? Alguns praticaram a murmuração e se amotinaram contra Moisés e Arão. Imagina o pastor, nosso querido pastor. Depois uma benção especial, tá? Falei, querido pastor. Então, imagine o nosso querido pastor, com todo o seu zelo, com todo o seu entusiasmo, com toda a sua ansiedade para que a igreja marche no pleno deserto árido que nós enfrentamos nos nossos dias, que é traduzido pela incredulidade. E ainda tem alguns que ficam murmurando e ficam fazendo cultinho na casa dos crentes para meter o pau no pastor, nos diáconos. Era isso que estava acontecendo no próprio deserto.
tiraram o foco, não o fogo, tiraram o foco da confraternização, da aglomeração dos que estavam marchando pelo deserto, para causar essa murmuração, e se amotinaram contra Moisés e Arão. Amotinaram-se contra Deus. Eu citei 3 partes da nossa sociedade. São 3 partes da nossa sociedade evangélica, da nossa denominação. Estou afinando. São 3 divisões da nossa igreja. Alguns praticaram idolatria, alguns foram longe demais, alguns praticaram imoralidades, alguns praticaram a provocação e falaram mal do pastor e da sua esposa, e inclusive das mensagens que são verdadeiros manás espirituais. Onde você está? No primeiro, no segundo ou no terceiro? É certo que você faz parte daqueles outros que desfrutam, pelo menos, da graça comum. E digo mais, possivelmente você desfruta também daquela graça especial que lhe permite ter acesso a Deus e comunhão com Ele. É difícil, mas eu creio que existem crentes que guardam um tempo, mesmo um tempo pequeno, para ficar a sós com Deus. Eu me lembro do meu pai, pastor de uma igreja do interior do Paraná. Eu, guri, ainda de calças curtas, não existia, nós não tínhamos sapato, era botina, ou então era alpargatas, daquela de pano, e a gente ia correr, aquele troço, a gente tropeçava, caía, ralava o joelho, mas a gente tinha um norte espiritual. Mas você não pode permitir a inclusão de seu nome entre a maioria que se divorcia de Deus e comete asneira, nem entre alguns que extrapolam a conduta por completo. Você precisa permanecer a vida inteira sob a coluna de fogo, e sob a coluna de fogo até chegar a Canaã celestial. Isto significa fidelidade, compromisso. Não se afaste dessa cúpula abençoadora. Você precisa constantemente de alimento espiritual, do maná e da água, do pão e do vinho, que só é acontecer, emanar deste púlpito, emanar dos corações dos nossos pastores, emanar de corações que buscam a Deus, de joelhos ou não, mas Deus sabe aqueles que lhe têm procurado. Veja o que Moisés ensinava ao povo de Israel. Não tomarás o partido da maioria para fazer o mal. Êxodo capítulo 32, versículo 2. E a minoria e não a maioria, que atravessa a porta estreita e anda pelo caminho apertado que leva à vida. Triste realidade, paradoxal realidade. O evangelho é pregado a todas as criaturas. Mas no dia final, se vocês estiverem vivos, vocês vão ver aquela multidão usufruindo do direito de acessar a porta estreita que conduz à salvação, aos céus. Do outro lado estão os anjos, está o Senhor Jesus Cristo recebendo os salvos. E nós,
muito timidamente, estamos porfiando, estamos perfilando, melhor dizendo, estamos perfilando aqueles que combateram um bom combate, guardaram a carreira e, sem dúvida, se apoiaram na fé. Meu complemento. E veja o que Moisés ensinava ao povo de Israel: não tomarás partido da maioria para fazer o mal. E a minoria, não a maioria, que atravessa a porta estreita e anda pelo caminho apertado que leva à vida. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perfeição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao fazer o dilúvio, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes feitos para serem presos e mortos blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Volto a lhes perguntar: aonde você está? Alguns cometeram extravagâncias na presença de Deus. Alguns dos israelitas foram longe demais e aborreceram tremendamente a Deus. Alguns praticaram a idolatria e adoraram o bezerro de ouro. Como nós gostamos de dinheiro.
como nós somos capazes de trabalhar 24 horas para ganhar um over, um extra, um plus. Alguns praticaram a idolatria e agradaram o bezerro de ouro. Alguns praticaram a imoralidade com mulheres moabitas. Alguns praticaram a provocação e falaram mal do Senhor e do maná que Ele lhes mandava dia após dia. Alguns praticaram a murmuração e se amotinaram contra Moisés e Arão. Volto a lhe perguntar, onde você está? Alguém jocosamente pode dizer, estou aqui, na Igreja Batista. Mas aonde você está? No primeiro, no segundo, no terceiro grupo? O que eu estou falando não são piadas. Estou falando a palavra de Deus, profeticamente. Não que ela nasça em mim, em que pese o meu coração e a minha vida espiritual concordar 100% com o Espírito Santo. Eu volto a lhe perguntar, onde você está? Amanhã, quando você for para o seu serviço, quando você voltar para a sua escola, como vai ser o seu linguajar? Como vai ser a sua somatória com os grupos de colegas que vão falar das noitadas do final de semana, das bebidas, das mulheres com as quais eles deitaram, dos negócios ilícitos, gargalhadas. Você não pode cometer a loucura de pular do 7º céu para os porões da iniquidade. Sugestão proposta por este pregador. Continue na bênção. Mas pastores desta igreja, é tão difícil. Volto a insistir, continue na bênção. Até quando, pastor? Até o último dia. Até colocar o pé na terra prometida. Quantos você verá na terra prometida? Vai ser uma festa. E você vai sentir falta de alguns. Ué, mas o fulano de tal não está aqui conosco. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eles não estão aqui no céu comigo. Senhor, manda alguém do céu lá na terra avisá-los como é a realidade espiritual. Não. Eles têm os pregadores, eles têm os profetas. A porta vai se fechar. A eternidade vai se tornar uma realidade. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, viver e andar com Jesus. Amém.